Primeiro ano do ensino médio. Olá, como vai vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui juntos para corrigirmos a nossa última semana de atividades do PET 5. Graças a Deus está acabando mais um ciclo. E eu tenho ficado feliz com o retorno de vocês. Muitos alunos têm colocado as atividades em dias. Meus parabéns. Não é fácil, não foi fácil em nenhum momento, mas vocês estão conseguindo, estão vencendo os desafios. Então vamos lá. Nesta nossa semana 4 de atividades do PET 5, nós iremos falar um pouquinho sobre produção de textos, o contexto em que uma escrita é produzida, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre Anne Frank. Vocês já ouviram falar sobre a Anne Frank? Ela foi uma adolescente alemã, né? Ela era judia na Alemanha, então já dá para nós pensarmos o quanto essa mocinha passou por dificuldades, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. A Anne ficou presa por aproximadamente 2 anos num quarto junto com a sua família e mais pessoas tentando simplesmente sobreviver, tentando não perder a vida dela. E aí o PET traz aqui para vocês um trechozinho do diário que ela escrevia enquanto ela ficou presa e que ela tentava então viver e se distrair através da escrita, né? Eu vou pedir que vocês leiam esses textos, tanto a explicação aqui do PET sobre a vida dela, bem como a parte aqui, o trecho do diário dela, ok? E aí nós vamos direto para as questões. Olha, reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Durante todo esse PET nós falamos sobre essa questão de inteligência emocional, né? Nesse trecho do diário de Anne Frank, ela fala, aliás, do seu sonho em ser jornalista. Qual foi o argumento que ela utilizou para concretizar este sonho? Bom, ela escreveu aqui, olha, se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Esse é um trechozinho que está logo aqui no meio, vou grifá-lo aqui para vocês, olha, tá logo aqui, ó. Ok, eu posso escrever para mim mesma, tá certo? Número 2, você concorda com a frase, quando eu escrevo eu posso me livrar de todos os meus cuidados, minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos? Você concorda? Bom, essa é uma resposta pessoal, você vai dizer se concorda sim ou não, né? Para muitas pessoas, ao invés de escrever, falar é uma opção, né? Quando alguém conversa com outros, enfim. Número 3, o que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém, ouve uma música, escreve um diário, fale sobre isso. O que é que você faz quando você está passando por um problema? Qual é o seu meio aí, qual é o seu refúgio para se sentir melhor? A questão número 4, eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que este desejo de Anne Frank se concretizou? E exemplifique. Então, na sua opinião, ela continua vivendo? Esse desejo dela se tornou uma realidade? Bom, na minha opinião, sim. Ela continua presente através das suas obras, das suas inúmeras escritas, né? Milhões de pessoas já tiveram acesso a esse nome, já conheceram um pouquinho da história da Anne. Então, ela não morreu, ela não se calou, mesmo depois de ter perdido a vida. Agora nós vamos ler um outro texto aqui sobre uma outra pessoa que se chama Luana Tolentino. Quem é Luana Tolentino? Aqui ao lado da foto dela, você vai poder marcar o que você consegue enxergar da Luana Tolentino através desta imagem. Não há resposta certa, não há resposta errada. Para mim, ela é uma professora, ela mora em uma cidade do interior, ela veio de uma família pobre,
Eu acho que ela estudou numa escola pública e nessa foto ela está feliz. Quando eu li o próximo vídeo, eu descobri, o próximo texto, né? Eu descobri que eu errei aqui. Ela é sim professora, acertei, mas eu errei na questão dela viver no interior. Ela vive numa cidade grande, né? E aí aqui então nós temos uma pequena explicação de quem é ela. É mestre em educação da Universidade Federal de Ouro Preto, então ela vive ela é do interior, mas ela vive numa cidade grande hoje, porque ela mora em Belo Horizonte. É autora do livro A Outra Educação é Possível, foi lançado em 2018, e ela mora em BH, ok? Ela é colunista, inclusive, da revista Carta Capital. Então, nós vamos aqui ter acesso a uma carta que a Luana escreveu para a Titi Gagliasso em 2020. Em 9 de abril ela escreveu essa carta. Talvez vocês saibam que a Titi foi alvo de um preconceito na internet. Ela é adotada pela Giovana e o Bruno Gagliasso e ela passou por essa experiência dolorosa, principalmente quando você para pensar que ela é uma criança, né? E aí, então, essa professora escreveu uma carta para ela na revista em que ela é colunista. E eu vou deixar essa carta para vocês lerem na íntegra, porque é uma carta grande, né? Para não delongar tanto o nosso vídeo. E é uma carta muito bonitinha, com marcas de carinho muito bonito para uma criança. Então, vamos lá para as nossas questões. E vocês vão perceber que todas elas são questões de resposta pessoal, tá bom? Eu vou ler aqui as questões e vocês, então, vão marcar aí, escrever no seu próprio pet ou no caderno que vocês acham. Você já vivenciou alguma situação relatada por Enio ou por Luana? Fale sobre isso. Quando foi? Como você reagiu? Você contou para alguém? Na sua opinião, por que Luana Tolentino escreveu essa carta? Você acha que a carta será lida apenas por Titi? Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? E a número 5 pede para você citar características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum? Se tiver, então você pode fazer assim, conforme foi usada aqui essa imagem. Olha, quais são as características de uma carta? Bom, uma carta possui um destinatário e um remetente, né? Para quem a carta irá e de quem ela veio. Geralmente a carta tem linguagem formal e informal. Por quê? Você pode usar as duas linguagens. A carta admite essas duas linguagens. O texto de ordem sentimental e subjetiva. Geralmente as cartas são breves, mas isso não é regra. Às vezes uma carta pode se estender aí para várias páginas. No geral, as cartas são escritas na primeira pessoa do singular, né? Quem escreve sempre fala eu. É uma característica predominante. E também possui um tema livre, seja fatos do cotidiano, sejam acontecimentos, sejam lembranças, memórias, né? Já na questão do diário, há sempre histórias verídicas, registros de acontecimentos, são escritos também em primeira pessoa. Geralmente o diário segue uma ordem cronológica, ele é sempre confidente, sempre intimista, você nunca vai achar um diário aí para sair lendo à torta e à direita. Geralmente um diário tem subjetividade e espontaneidade. A escrita é confessional, no sentido de que a pessoa confessa coisas para o diário que ela não confessaria em outros meios da vida social. Um vocabulário simples, presença de vocativo, que é aquela chamada, né, querido diário. A linguagem geralmente é informal e não é muito raro você ver assinaturas. Os textos são assinados. Logo aí no meio, então, nós colocamos o que é comum aos dois. São relatos pessoais, são escritos em primeira pessoa e geralmente é marcado por uma linguagem informal, ok? E a nossa última atividade é uma sugestão de que você escreva uma carta
ou um diário falando sobre suas emoções, como é que você tem vivido aí nesse período de isolamento social, quais têm sido seus desafios, como é que você tem vivido, como tem sido sua vida, tá bom? Se você gostaria de deixar alguma mensagem para outros adolescentes, até mesmo seus amigos. Meninos, encerramos aqui então a nossa semana de atividades. Foi um prazer estar com vocês em mais esse ciclo. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau.